Olá, nós somos do Grupo Cangerê, de Educação Antirracista. O nosso grupo é composto de professoras de várias escolas da rede municipal de Porto Alegre. Nós trabalhamos fazendo formações para professores em educação antirracista. Além de discutir a teoria, a gente trabalha basicamente com relatos de prática. A gente vai nos lugares, mostra para os professores o que se fez em sala de aula, como é que o trabalho funcionou, as nossas ideias, e leva essas práticas e solta elas lá para quem quiser usar. Nós estamos começando um projeto novo e eu vou passar a bola para minha colega Márcia. Tudo bom, pessoal? Aqui eu sou a professora Márcia, eu faço parte do Cangerê também. Eu trabalho numa escola municipal com os anos iniciais. Então, assim, a gente do Cangerê, né? A gente, em 2020, do ano passado, a gente fez uma primeira experiência desse projeto. E aí, depois ele acabou ficando meio que guardadinho lá, com toda a demanda da pandemia, e aí agora a gente resolveu reativar ele, e aí ele vai acontecer toda a última semana de cada mês. A gente vai estar disponibilizando o vídeo pelo Facebook, pelas nossas redes sociais. Então, compartilhem, assistam, deem opinião. A ideia é a gente estar trocando ideia, né, sobre algum livro, né, trabalhar sempre com a questão a partir da literatura infantil, e esse mês a gente optou assim para abrir o debate da questão da cultura indígena, um livro que as gurias vão estar apresentando aí, e a Adri agora vai falar um pouquinho mais sobre o que vai ser do projeto Onitumó. Olá, sou a professora Adriana, sou professora de educação infantil, sou membro do Cangerê e vou falar um pouquinho sobre o projeto Onitumó. Onitumó é uma palavra em Urubá que significa contador de histórias. Hoje nós vamos ouvir uma história que quem vai contar é a Cris, e essa história nós escolhemos para debater sobre as possibilidades pedagógicas e tentando sempre trazer ideias para a educação infantil e para os diferentes anos ciclos, várias possibilidades de aprendizagens e elementos que tragam não apenas a versão eurocêntrica da escola, trazendo as culturas africanas e indígenas para a sala de aula. Bom, o livro que a gente escolheu foi Vovó que Disse. Ele é um livro do Daniel Munduruku e as ilustrações são de Graça Lima. O Daniel Munduruku é um indígena, é um autor da etnia indígena Munduruku, eu anotei aqui para não perder, porque ele tem muita coisa. Ele é formado em psicologia, história e filosofia. É mestre e doutor em educação e é pós-doutor em linguística. É diretor-presidente do Instituto UCA, Casa dos Saberes Ancestrais. É autor de mais de 54 obras, sendo a maioria delas literatura infanto-juvenil, e ele já recebeu, olha, a lista de prêmios é imensa. Daniel é, na minha opinião, um baita autor, assim, e sabe discutir muito bem a causa indígena. Então, a gente vai ler a história para depois pensar, né, as atividades. Tem uma ilustração linda, gente, lindo, o livro é lindo, vale muito a pena. Ó. Os desenhos da Graça são lindos. Nasci no meio da floresta, onde tem muitos animais, muita água. É na floresta que caçamos, pescamos, colhemos. Dela tiramos nossa comida, nossos brinquedos e até nossos remédios. Desde pequeno, aprendi a respeitar o chão que a gente pisa, que a gente dança, que a gente brinca. A floresta é mágica, vovó que disse. Nela tem tudo o que precisamos para viver bem. A gente aprende a ouvir o que ela tem a nos dizer e a conversar com ela. Ela nos protege, nos ensina os caminhos. Isso é claro quando a gente cuida dela. Caso contrário, ela manda duendes ralharem com a gente. E eles podem fazer a gente errar o caminho, podem preparar armadilhas para a gente ficar com medo. Vovó disse que se a gente não andar direito, pode tropeçar no orgulho. No começo eu não entendi, mas depois eu percebi que ela falava de nossa crença nos espíritos da floresta e que a gente chama de encantados. Tem a Iara, o Anhanguá, o Curupira e o Mapinguari.
Nos diz a crença que quem acha que conhece a floresta e não cuida dela é orgulhoso e pode topar com algum encantado. Vovó disse que para sentir a presença dos encantados é preciso aprender a fazer silêncio. Ela disse que o silêncio fala com a gente, que fazer silêncio é contemplar a beleza das coisas do mundo, é saber sentir o perfume das árvores, saber ouvir os animais. Vovó disse que tem povos que não acreditam nos duendes e espíritos da natureza. Eu perguntei quem eram esses outros povos, e ela disse que são todos aqueles que não se parecem com a gente, que não conhecem as mesmas coisas, não comem a mesma comida. Vovó disse que nosso povo é muito antigo e estava aqui antes de outros povos chegarem. Eu gosto de ouvir as coisas bonitas que a vovó diz, mas às vezes me dá um sono. É que ela tem a voz tão macia que uma vez eu dormi no meio de uma história. Já era noite, eu estava muito cansado. Eu já tinha brincado e ajudado minha mãe no roçado o dia todo. Mas ela nunca fica zangada, apenas ri. Disse a vovó que quem gosta de onde mora nunca fica zangado nem triste. Bom, agora eu tenho que ir. Mamãe está me chamando para dormir. Minha rede já está atada bem debaixo da rede dela. Antes, ela vai me oferecer um delicioso mingau de banana que vai me ajudar a dormir. Acho essa ilustração linda. Amanhã será um grande dia. Eu vou completar 7 anos. Daqui a mais 2 anos eu não serei mais criança e eu vou estudar na escola dos Parivati da cidade. Quero fazer muitos amigos por lá. Lá eles chamam a gente de índio. Vovó disse que eu não sou índio, que eu sou munduruku e que tenho que ter orgulho. Vovó disse que tem uma coisa que chama preconceito, que a gente precisa saber vencer ele. Confesso que eu não entendi nada. Para mim, todo mundo é irmão. E irmão tem que cuidar de irmão, tem que respeitar, tem que deixar ser feliz. É assim na natureza. Seria bom que fosse assim também entre as pessoas. Agora eu vou. O meu nome é Caxiborempo. Desculpe o mau jeito, mas eu quis escrever essa cartinha antes do meu aniversário. É meu jeito de dizer que quero ser seu amigo. Então é isso. A gente escolheu, na verdade, esse livro, primeiro porque a gente acha ele muito lindo, né? Ele é um livro, assim, que além da beleza estética dele, né? Ele tem todo um cuidado que abre a possibilidade de várias abordagens que a gente pode fazer com ele. E também porque, primeiro, assim, nós, né, as membras do Cangerê, a gente batalha muito com essa coisa da gente trabalhar com a questão, né, da Lei 11.645, com essa questão da história e da cultura indígena. Não que a gente tenha que trabalhar o dia do índio, né? Mas eu acho que o mês de abril, ele abre a possibilidade para a gente fazer a reflexão sobre essas questões e sobre a cultura indígena, né? Então, acho que a gente trabalhar, principalmente no ensino fundamental, com a ideia de que existem vários modos de viver, né? Que não existe nem o certo nem o errado, e que as crianças têm que conhecer esses modos de viver e conhecer também a cultura indígena. E eu acho que esse livro é uma forma da gente introduzir essas reflexões, né? Acho que ele também traz essa questão, assim, bem importante, né? Que é um menino indígena, né? É uma criança que vai fazer 7 anos, que é o narrador da história, que vai trazendo ali as suas experiências, né? Então, acho que a relação com a avó, a relação com a floresta, a relação com a escola, são várias coisas que a gente pode abordar. Eu anotei algumas coisas aqui para a gente ir conversando, mas eu acho que antes de qualquer coisa, eu acho que uma coisa importante, assim, que ele também é um livro escrito por um escritor indígena, e eu acho que isso é fundamental, assim, não é qualquer escritor, né? O Daniel Munduruku, como a Cris disse ali, ele tem mais de 54 livros, né? E ele fala muito, e ele tem várias entrevistas, quem puder olhar no Facebook, no YouTube, nessas coisas, tem um blog, uma página que tem textos dele que são bem interessantes, e ele fala muito, assim, eu não me lembro agora, em algum momento eu li alguma coisa dele, que
ele até conta a história, né, que ele, em algum momento, ele não queria ser indígena, né, ele não gostava de ser indígena, porque quando ele foi para a escola tinha essa vinculação com esse termo índio e com esses preconceitos que vem carregado com a questão do índio, né. Então, acho que primeira coisa assim que eu queria dizer é que esse livro, mas que qualquer livro que a gente for trabalhar e essa temática, a gente tem que ter o cuidado para não valorizar os estereótipos que já existem, né? A gente tem que romper com esses estereótipos. Então, sempre quando a gente trabalha qualquer tema, acho que a gente tem que dar uma estudada, tem que pesquisar, tem que ler coisas, né? Então, por exemplo, no Foi Vovó que Disse, uma coisa que eu acho bem interessante é essa coisa do respeito à natureza, né? Lá no início ele já começa dizendo, né, eu tenho orgulho da terra que eu piso, desse chão, né? Então, acho que essa relação com a natureza pode ser bem explorada, né? É um livro que ele vai falando como se ele estivesse escrevendo uma carta, né? Então, acho que também é um livro que abre a possibilidade na alfabetização, ali nos anos iniciais, é super importante que a gente trabalhe com a diversidade dos gêneros textuais. E esse livro também nos abre essa possibilidade, né? Ele é uma carta, né? Ele aborda lá no meio a questão dos encantados, né? Do respeito à natureza, né? Eu tinha anotado aqui um trechinho para ler, depois eu vou achar. E aí, ali, então, te remete a trabalhar também com a questão dos mitos e das lendas, né? A gente, quando trabalha, eu acho que é super importante trabalhar com a biografia do autor, né? Conhecer quem é o Daniel Munduruku, o que ele estudou, onde ele está agora, né? Então, é outro portador de texto que a gente pode, outro gênero textual que a gente pode estar trabalhando. E na alfabetização, acho que é super importante também explorar todas as palavras, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu trabalho na Escola Monte Cristo, a gente fez agora, a gente está vivendo esse período de pandemia, a gente tem feito sequências didáticas relacionadas a algum livro. E como a gente escolheu o mês de abril para trabalhar com os povos indígenas, um dos livros foi esse, Foi Vovó que Disse. E nessa sequência didática a gente aborda, então, explorou bastante a palavra floresta, né, porque o menino, ele tá, né, ele vive na floresta, né, a gente explorou a palavra escola, a gente explorou a palavra orgulho, que ele trabalha ali também, aí tu pode trabalhar também com ortografia, porque são palavras, né, que tem questões ali ortográficas que a gente trabalha no processo de alfabetização. A gente pode explorar bastante a questão também das lendas do nome, né, o Mapiguari, né, a Iara, o Curupira, né, que são os protetores da floresta, né, as crianças gostam bastante desse encantamento, dessas questões, assim, eu acho que isso é super importante também, trazer um pouco essa coisa das lendas, desse imaginário, dessa ideia de tu ter personagens que foram criados, né, porque para falar dessa relação que tu tem que ter de respeito com a natureza, né, porque se tu for ver as lendas, eles perseguem caçadores, perseguem quem não cuida da natureza, então acho que abre um leque bem grande para isso, né? Tem a questão também, que eu acho super importante que trabalha ali na história, que são a questão quando ele diz, né, nosso povo é muito antigo, estava aqui antes de outros povos chegarem, né, que é tu trazer, né, tu reviver essa ideia do descobrimento do Brasil, né, de tu trabalhar, que tem, explicar para as crianças, né, que já existiam os índios aqui, que eles são os povos indígenas, né, que eles são os povos originários, e aí vem uma discussão que também lá no meio, lá no final da história também, a avó vai dizer, né, não, tu não é, eles gostam de nos chamar de índio, mas tu não é índio, tu é Munduruku. E é uma coisa que o Daniel traz também muito esse debate, né, que essa palavra índio, ela não é uma palavra tão bem vista porque ela vem muito carregada de preconceito. Aí, se tu for estudar, chamaram os índios, que eram, né, os povos que estavam aqui de índios, porque eles achavam que estavam chegando na Índia, aí tu vai reviver toda essa história, mas que, na verdade, ele defende que a gente use indígenas, né, e também no sentido de tu saber que não existe, né, tem uma palavra, eu assisti uma vez o Daniel Munduruku numa escola, e eu me lembro que a primeira palavra que ele, pergunta que ele fez é, existe índio? Existe o índio?
E aí eu acho que isso é uma coisa legal de trabalhar com as crianças, que não existe o índio, né? Existem os povos indígenas, existe uma diversidade indígena no Brasil que a gente tem que conhecer, reconhecer, né? E que o menino da história, ele é um Munduruku, que é uma das nações, uma das etnias que existe no Brasil, mas que existem várias outras, né? E que a gente também trabalhar com as crianças, então que a gente vai trabalhar com a palavra indígena, né? Isso é uma coisa legal, porque a gente trabalhou nessa sequência didática com as duas palavras. A gente explorou a palavra índio, né? E aí a gente ajudou eles a pediu que a gente foi atrás do significado da palavra índio, atrás do significado da palavra indígena, né? Porque a palavra indígena, ela quer dizer originário, aquele que estava ali antes dos outros, né? Que isso também é uma coisa legal de se trabalhar no processo de alfabetização. Tu trabalha com o aspecto da palavra linguístico ali, né, no sentido da letra, da fonética, mas tu também trabalha com a concepção, né, com o que ela significa, né, essa coisa do signo e das referências ali, né. E aí tu também já vai trabalhando essa questão toda de trabalhar com essa diversidade. Então, ali na sequência, a gente trouxe várias coisas, a gente trabalhou com as palavras, a gente trabalhou com os nomes, né, dos encantados, a gente trabalhou com as palavras, né, os nomes de outros povos indígenas, né, que são Guajajara, Guarani, Pataxó, Terena, Ticuna, Chavante. Então, tu explora, né, as palavras e tu está trazendo também essa importância da diversidade, né. Outra coisa também que eu acho super importante é entender que dentro dessa diversidade existe também uma diversidade linguística, né? Mostrar para as crianças que os indígenas falam muitas línguas, né? Mais não sei, que não tem um número, anotei em algum outro lugar, mais de 200 línguas, né? Que a gente fala muito em tupi, né? Mas tupi, ele é um tronco linguístico, né? Então, e que tem muita influência em muitas palavras. Então, uma coisa que eu acho legal também é tu, a partir da história, tu também trabalhar com várias palavras que são de origem indígena, porque vem da origem desse tronco linguístico que é o Tupi-Guarani, né? Então, para ver, assim, como uma história ela pode abrir para várias coisas que a gente pode trabalhar. A questão do mapa do Brasil também eu gosto muito, assim, de tu explorar, né? Porque existem vários... os povos indígenas, eles estão em todos os lugares do Brasil, né? Para quem não assistiu, até recomendo o programa que passou no Dia do Índio, né? Que não é o Dia do Índio, feito falas indígenas, que eu achei sensacional, assim, que eles trouxeram um indígena de cada região do Brasil e foram marcando ali, né? Então, a região a indígena, que também mostra que os indígenas, eles não são só aqueles que estão vivendo lá na floresta, como o menino da história, né? Que vai para a escola depois. Mas hoje a gente tem indígenas que também já saíram, né, desse lugar, que já não estão mais só no território indígena, que já ocuparam o território urbano, né, que estudam, que são médicos, né, que são enfermeiros, que são rappers, que são cantores, né, e isso aí, gente, rompendo os estereótipos. E outra coisa interessante, assim, que eu acho bem legal na história é essa relação com a avó, né, com a natureza. Nesse trabalho que a gente fez, eu achei bem legal, porque uma das coisas para trabalhar, a gente pediu que eles escrevessem, entre eles, os colegas, uma cartinha, cada um contando de alguma coisa que tenha aprendido com a sua avó, e aí foi muito legal, porque as crianças trazem muitas coisas interessantes, assim, e também outra coisa que a gente trabalhou, que eu achei que foi bem legal também, que a gente pediu que eles escrevessem, imaginassem que eles estariam recebendo também um coleguinha indígena, né, como o Caximborepô, né? E eles escrevessem um bilhete convidando ele para fazer alguma coisa com eles, né? Já que ele, na história, na cartinha que ele conta, ele escreve sobre a realidade dele, ele fala sobre várias coisas do dia a dia dele, né? O mingau que a mãe trouxe, a rede onde ele dorme, né? Então, que cada um convidasse também para fazer alguma coisa da sua vivência, do seu cotidiano, né? E foi muito legal, porque as crianças são muito criativas, né? Convidaram desde a querer fazer um bolo de chocolate com ele, a visitar a avó, a conhecer, a jogar, a trabalhar.
Então, eu vou falar um pouquinho sobre a educação infantil, né, que normalmente é muito difícil para os outros professores traduzir, né, e transpor para as crianças pequenas e bem pequenas alguns assuntos e alguns livros, porque pensam e entendem que as crianças não compreendem algumas coisas, né. Então, eu acho que um ponto muito positivo do livro é que as colegas falaram sobre as imagens, né? Então, as crianças pequenas, bem pequenas, eles leem, né? Já leem, embora não leem as letras ali, eles leem através das imagens. Só de mostrar as imagens do livro, as crianças já vão narrando uma história conforme eles imaginam o que está acontecendo naquele ambiente. E é claro que a professora também faz, né, essa contação de história sem problema nenhum. O livro ele traz isso, né? Essa questão da cultura dos povos originários e as características físicas, porque os desenhos são muito detalhados ali, né? Com características mesmo, e do ambiente que a criança ali, né? Que vem narrando a história, que o Daniel Manduruku vai narrando, o ambiente que ele habita. E acho que aí é bem importante que a Márcia falou sobre a questão do Dia do Índio, que é bem cultural que as crianças saiam da aula, da educação infantil, do dia, com aquela pena feita de papel, com o rostinho pintado, ou a pena feita de EVA, né, que finge aquilo ali, e que não é isso, né, que não tem essa relação, que é um estereótipo, que isso precisa ser quebrado e mostrar realmente qual é a cultura desse povo originário, para as crianças começarem a compreender, a entender e a respeitar, que eu acho que traz muito isso a ideia do livro, quando ele vai falar lá no final sobre preconceito. Trazendo para a nossa realidade de escola, as crianças da educação infantil, eles têm muito o hábito de estar nos espaços externos, né? Então, estar com a natureza, estar brincando com esses elementos, com a terra, com o barro, com os pequenos bichinhos, faz uma relação muito forte ali no livro. Tanto que ele fala, logo no início, diz, nós aprendemos a respeitar muito os animais, e a gente sempre fala, né, não pisa na formiga, não mata, as crianças têm esse respeito pela natureza. E aí uma das coisas que ele fala é sobre, desde os nossos brinquedos, nós tiramos da natureza, né? Então, como uma sugestão de proposta que nós fomos conversando, é sobre as crianças coletarem elementos naturais, como gravetos, pedras, folhas de diferentes tamanhos, e oferecer para que as crianças possam brincar de forma espontânea, né? O que ela cria com aquela folha, o que ela cria com com aquela pedra, o que ela cria com aquele graveto, né? O que aquilo pode se transformar. Além disso, dá para fazer classificação, grande, pequeno, tamanho, a questão da textura, né? Muitas vezes ainda se cria a ideia de que tem que se fazer as bolinhas de papel crepom, mas se a criança está tendo uma textura de pedras diferentes, tamanho diferente, é isso, né? E aí volta a reforçar que a BNCC nos fala em campos de experiência. Que experiência é essa, né? Experiência que passa por este corpo. E também que a criança possa criar os seus brinquedos, né? Através daqueles elementos ali naturais, como proposta. Como segunda proposta, eu trago aquela parte que ele fala, a vovó conta sobre o trecho das árvores ali, que ela diz que a natureza, que as árvores, ouvir o mundo é estar em silêncio, ouvir o som da natureza, que as árvores têm essa conexão com a árvore, ela fala dos encantados também ali, né? Então, como sugestão, eu trago de fazer uma aula passeio na escola, né? A gente tem escolas tão ricas de espaço. A escola que eu trabalho hoje, que é o no Dolores, é uma escola que tem inúmeras árvores, assim. Então, sair com as crianças, porque a gente ainda está nessa ideia de estar dentro da sala, formalizados com as crianças, a passear pela escola e observar as diferentes árvores, né? Encostar, tocar na árvore, o som que a árvore tem, os estalinhos, esses pequenos detalhes, essa sensibilidade da natureza, né? Sentir o tronco, observar os troncos. Todos os troncos são iguais, né? Tem árvores com troncos maiores, tem árvores com troncos menores, que também, se sentir necessidade, isso é matemática, né? Ouvir o som que está em torno da árvore. O que tem em torno da árvore? São os passarinhos, tem borboletas, né? Essa sensibilidade infantil. Ouvir as hipóteses das crianças em relação aos encantados. O que elas acham que são os encantados? Que vai falar ali que às vezes eles nos dão medo, né? E aí também já traz uma questão muito grande do que se fala em casa, né? Olha, o que vai te pegar? Olha, se tu jogar o lixo no chão, né?
trazer essas outras hipóteses que tem, né? Que a família, o homem do saco, né? Eu nem sei essas coisas mais, porque eu já sou grande. Mas, enfim, essas hipóteses que as crianças também dessa relação, né? E reforçar também a importância do cuidado deles com a natureza, né? Não jogar lixo no chão, por aí vai. E por último, não por último, tem uma outra, incentivar as crianças a subirem nas árvores. Ah, é perigoso? Sim, mas nós estamos junto com eles, né? Apoiar isso, né? A professora está ali junto, estimulando, porque a gente vive muito trancado dentro de casa. Claro que eu não estou dizendo nesse tempo de pandemia, mas a família também, a gente acredita que tem mães, professores, mães que estão ouvindo, incentivar a tentar subir. Como é que a gente faz isso? Porque isso é uma questão corporal, né? A gente ainda tem essa ideia de ter que estar domesticando o corpo, domesticando os movimentos infantil. Então, vamos lá, vamos deixar essa coisa, tenta, vamos lá, incentiva, né? A gente quer crianças que tenham coragem, que sejam, então vamos tentar subir nessa árvore. Hoje não vai dar, de repente, mas um outro dia a gente tenta de novo, os colegas estão incentivando, e tem muita criança que sobe em árvore e a gente não sabe, e a gente desconhece essa informação, porque a gente ainda acha que eles precisam estar o tempo todo muito sentados. Por último, como sugestão, que além das experiências, a gente pode usar experiências com folhas também, é as crianças escolherem uma árvore e elas visualizarem como elas enxergam a árvore. E aí a gente quebra o estereótipo da árvore desenhadinha assim, com as maçãzinhas daquela forma, como nós aprendemos. Ela vai escolher a árvore como ela quer, com folhas, com muitas folhas, com poucas folhas, sem folhas, e é da forma que ela enxerga aquela árvore, né? E não da forma que nós dizemos que as crianças precisam desenhar as folhas, as árvores ou não. Bom, essas são as sugestões que eu trago para a educação infantil hoje. E aí eu vou passar para a Cris agora. Assim, gente, eu até peguei aqui, porque eu nunca sei de cor a citação, mas eu acho ela muito interessante. Que o Paulo Freire dizia assim, ó: ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira às 4 da tarde. Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Então, se vocês pensarem bem, tudo que as gurias falaram aqui, sobre o que a gente precisa trabalhar em relação aos povos originários, precisou ser estudado. Porque não foi o que a gente recebeu lá na escola. Lá na escola a gente recebeu a peninha aquela, a gente não sabia essas coisas. Então, como é que a gente aprende isso? Ouvindo. É uma forma de estudo muito legal, é a gente escutar os vídeos, como a Marcinha falou, as falas do Daniel Munduruku, porque ele fala muito sobre isso. O Ayrton Krenak, que estava no Roda Viva, tem 1 hora de ensinamento ali. 1 hora de mostrar pra gente. Porque, para mim, quando eu comecei a aprender, eu dizia assim, por que não pode chamar de índio agora? Agora não vou chamar de índio. Quando eu vi o Daniel falando sobre isso, eu fiquei, tem razão, porque índio é uma palavra inventada pelo europeu que invadiu o lugar onde os povos moravam. São povos originários, por quê? Porque eles já estavam aqui antes, né? A gente já ensina na escola. Eu costumo dar aula no 5º ano, e a gente trabalha história, já falando sobre a invasão do Brasil. As crianças já entram dizendo assim, não, senhora, ninguém descobriu porque já tinha dono, os índios já moravam aqui. Aí a gente começa a trabalhar assim, os índios, tá, mas olha só, gente, né, aí fala do negócio das Índias e tal, e aí fala, o que são? São os povos originários da onde? Daqui, são os povos que já moravam aqui. Nós nos construímos depois, né, com a mistura de todas as pessoas e tal, que vieram para cá. Mas os povos que já moravam aqui são povos originários. Então, a gente precisa estudar e entender isso para ver o que a gente consegue tirar de dentro de um livro, né? Porque não cai no colo, assim, para pensar em atividades, a gente precisa pensar nisso, né? O que a gente sabe sobre os indígenas, sobre os povos, para poder trabalhar. Eu trabalhei esse livro, na verdade, eu busquei o livro, porque eu estava com uma grande angústia quando começou a pandemia. A forma como as pessoas falavam e descartavam as pessoas mais velhas. Diziam assim, ó, mas por enquanto só tá morrendo velho. Tu vê, fulana perdeu a vozinha dela. Mas já tinha 70 anos. Se vocês têm algum idoso descartável na família, eu duvido, gente, porque eu não tenho. Eu não tenho ninguém que não seja importante. Mas a nossa sociedade capitalista, ela é utilitarista. A gente
valoriza quem é útil. O adulto que produz, o adulto que trabalha, a criança que é um ser em formação que vai servir para trabalhar na sociedade também. Aí o cara trabalhou a vida inteira, ele tem todo um saber, ele tem toda uma construção, e aí quando ele está com 65 anos, ele é considerado idoso, então ele é uma perda aceitável para a pandemia. E aquilo me pareceu horrível. E eu pensei, eu preciso trabalhar, eu preciso gritar de alguma maneira essa minha revolta. Eu preciso trabalhar com as crianças precisam pensar isso, elas precisam ver o valor que as pessoas têm, né? E aí eu fiz todo o meu planejamento em cima dessa proposta, pensando, né, na valorização dos idosos. Então, uma sugestão que eu faço, foi que eu fiz, para um 5º ano trabalhar texto e tal, foi eles fazerem entrevista com os avós. E daí eu direcionei a entrevista, que eles perguntassem coisas da vida dos avós, que eles contassem a vida deles, e que contassem alguma arte que eles tivessem feito quando eram criança, e que ensinassem para o aluno uma brincadeira que eles brincavam quando eram crianças. Porque eu me lembro dos meus avós me ensinarem coisas que eles faziam e brincadeiras que eles faziam, e vejo a minha mãe com a minha filha e com as minhas sobrinhas agora que são pequenas, ensinando e falando das coisas, assim, e dando aula. Porque isso na cultura indígena é muito bonito. A forma como eles lidam com os idosos é muito bonito. Claro que a gente sabe que esse valor também vem do fato deles serem a história, porque não tem língua escrita, né? Então, onde é que estavam armazenadas essas histórias? Passavam pelos idosos, né? Então, tinha todo um valor diferente. Essa questão de ir buscar o brinquedo na natureza, né? Também reforça essa ideia do comércio, né? Que a gente sempre tem muitos brinquedos, os pais têm que trabalhar cada vez mais para comprar o brinquedo, que é mais caro, o videogame, por aí vai. E ele mostra muito, né, que eles retiram seus brinquedos da natureza, não preciso ter essa questão da compra, né? A questão do plástico também, né? Muito brinquedo de plástico, plástico que não se decompõe, enfim, a gente está cada vez mais. E quando ouvindo a Cris falar, eu achei muito interessante essa questão dos avós, porque a gente sabe que nas nossas comunidades os avós têm uma representatividade enorme, criando muitas vezes nossas crianças, buscando, levando, tendo toda essa interação dentro da escola, né? A gente muitas vezes conversa muito mais com os avós do que com o pai e a mãe, que enfim, está trabalhando, está fora, está... eu que sou lá da Restinga, que a família chega muito tarde e sai muito cedo, então os avós são essa referência. Então, sim, trazer os avós para dentro da escola também, para poder contar a sua história, eles adoram, isso é uma coisa muito legal de fazer. Eles vão lá, contam história, professora, eles ajudam até com coisas de consertar, né? Tem que fazer alguma coisa, isso é muito legal, e as crianças amam quando os avós estão dentro da escola, de ensinar uma brincadeira. E essa questão do idoso ali, do estatuto, que eu acho muito bacana, mas é um pouquinho mais difícil para nós, mas trazer essa ideia, por que o avô fica em casa, né? Eles já me questionaram uma vez, mas que meu avô fica em casa e minha mãe trabalha, tá, mas por que o avô? Essa ideia de que o avô já trabalhou muito, já saiu muitas vezes cedo, trazer essas fotos também, né? De que, olha, o avô já foi diferente, né? Era parecido com o pai, era parecida com a mãe, trabalhava, saía cedo, para a criança também ter essa ideia histórica, né? Essa linha histórica da vivência dos avós, né? Achei bem interessante para complementar. É verdade. E queria reforçar uma coisa que tu falou, assim, quando a gente tem uma data especial, a gente tem essa data para discussões. É como a gente fala lá no Dia da Mulher, né? Não é um dia para comemorar porque nós somos lindas e ganhar flores. É um dia para discutir os assuntos, para discutir o patriarcado, para discutir o machismo, para discutir a violência, para discutir nosso papel na sociedade. Abril a gente chama de o mês dos povos indígenas porque é para a gente discutir os assuntos, é para a gente conversar, é para a gente aprender, é para a gente ver as pessoas falando e aprender cada dia mais. Do cuidado também, que eu sempre me preocupo muito, que é o material que a gente está utilizando, né? Porque às vezes a gente vai no afã ali para a internet, aí pega aqueles desenhos de índio que tá o estereótipo ali, né? Gritando, né, gente?
gente, vamos trabalhar com fotos de indígenas mesmo, né? Tem tanta coisa, tem vídeo de indígena falando, tem, que nem a Cris falou, possibilitar que quando a gente não tiver mais nesse momento de pandemia, visitar, né? Fazer visitas, convidar para vir na escola, tem N possibilidades, né? Ter esse cuidado também com o material, eu acho que é super importante, assim, porque às vezes parece que é bobagem o que a gente vai produzir, ou a forma como é que a gente vai falar, mas ela é importante, né? O cuidado de talvez não dizer mais índio, dizer indígena, porque aí a criança também ela já vai, né? Os pequenininhos lá, daqui a pouco eles começam a ouvir depois, por que não tá dizendo índio, tá dizendo indígena, né? E aí ele já vai reproduzindo de outra forma, né? Então esses cuidados são importantes, né? E outra coisa bacana, assim, é que pensando no material, não é que tu tenha que usar sempre autor indígena, mas é um canto seguro, porque assim, eles sabem do que eles estão falando, né? Daí eu não tenho muito livro em casa nesse momento, mas olha só, esse aqui, autor indígena, né? Esse, autor indígena. Esse, autor indígena. Meu preferido, né, que é o Daniel Munduruku, eu tenho dois em casa, mas as escolas têm muito, gente. E eles sabem do que eles estão falando, então a gente acaba estando num lugar mais seguro, né? Eu botei aqui atrás um que eu gosto bastante também, que é o Coisa de Índio, que é do Daniel Munduruku também, que, gente, é uma enciclopédia, né, pra gente usar, assim, com as crianças. A Cris falou dessa coisa dos conteúdos, assim, eu acho que é tão legal, porque quando a gente começa a despertar para isso, a gente vê que a gente pode trabalhar qualquer conteúdo, né, por exemplo, uma das coisas, das atividades aqui da sequência é que a gente estava, as crianças têm que fazer a sequência numérica. Aí eu pedi, olha, vocês vão escrever do 1 ao 54, porque 54 é o número de livros que o Daniel Munduruku, né, já publicou. Aí um disse para mim, professor, eu cansei de escrever como ele escreveu o livro, né? Realmente, olha como ele encheu a folha de número e ele disse, ele fez tudo isso de livro. Ele fez tudo isso de livro, né? Para finalizar aqui da educação infantil, que as crianças pequenas e bem pequenas, eles voltam muito nos livros, né? Nos livros, nos filmes, enfim, então que como de novo. Porque a cada vez que a gente conta, eles assistem, eles olham informações diferentes e gravam aquelas informações diferentes. Então, se ele viu a árvore de uma vez, depois ele vai olhar outra coisa. Então, a gente tem essa ideia também que o livro não foi só em abril, eu posso voltar no livro, eu posso... saiu uma outra ideia, encontramos uma outra coisa, eu volto. Vocês lembram quando a prof contou lá naquele dia, vocês lembram a história do voltar na história também é possível, né? Não, trabalhei agora do livro, só em abril do ano que vem eu pego novamente. Não, a gente pode estar retomando o tempo inteiro. As crianças têm essa noção de que quando a prof contou, agora a prof retoma, depois a prof retoma novamente, né? Se a gente não tem outras possibilidades, vamos usar que a gente tem, que deu certo e que as crianças gostaram também, né? Então vamos se agarrar no que a gente tem. Isso que eu finalizo como educação infantil. Então tá, gente. Nossa proposta era uns 30 minutos, a gente já falou bastante, dá para ficar a manhã inteira aqui falando, né? Pensando nas possibilidades. Tá todo mundo com muita saudade da aula, então acho que a gente fica mais emocionada ainda, porque a gente está com muita saudade da escola. Espero que vocês tenham gostado. Mês que vem vai ter de novo, a gente vai trazer mais possibilidades, outras integrantes vão fazer a próxima, e compartilhem com os colegas, sintam-se à vontade. A gente sempre diz nas formações do Cangerê que é assim, ó, as nossas sequências didáticas, os nossos projetos, eles são para inspirar ou para copiar exatamente, a gente não se importa. Caiu no Cangerê do mundo, a gente quer mais é que trabalhe, tá? Então sintam-se à vontade, se cuidem, muita saúde para todo mundo e até o próximo mês. Obrigada, gurias!